superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado, dia 5 de abril, vamos rezar juntos o Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho nos apresenta vários julgamentos a respeito de Jesus. Alguns elevavam Jesus achando que era o Messias, achando que era profeta, achando que era alguém com muita autoridade. Outros condenavam, rebaixavam. Nós sabemos quem ele é, nós sabemos de onde vem. O Messias não pode ser ele. Os chefes do povo queriam prendê-lo, queriam condená-lo à morte, mas existia uma voz. Nicodemos, ele lança a questão: por acaso a nossa lei condena alguém antes de ouvi-lo? Antes de compreender de fato o que está acontecendo? Eu acredito que esse seja o ponto importante para todos nós. Muitas e muitas e muitas vezes nós somos prontos para julgar, para condenar, para apontar o dedo. É muito fácil julgar, é muito fácil condenar, é muito fácil taxar a pessoa por aquilo que eu vi, por aquilo que eu acho. Mas o estar junto, o ouvir, o analisar os fatos é difícil. Portanto, hoje, como Nicodemos nos sugere, nós precisamos estar atentos para não julgar, mas compreender o nosso irmão, compreender o sofrimento daquele que está ao nosso redor. Hoje, a ciência psicológica, física, mental, nos mostra diversos aspectos. Às vezes é muito fácil julgar o erro de uma pessoa, mas o que levou ela àquilo? Qual a sua história? Quais as suas doenças? Quais os seus sofrimentos? Por isso, em relação ao nosso próximo, temos que estar atentos, sensíveis. Só Deus pode julgar, nós não. E um outro ponto extremamente importante para nós é em relação a Deus. Nós corremos o risco de fazer a nossa comunhão com Ele, nossa intimidade, nossa fé,
alicerçada no julgamento. Eu vivo seguindo Cristo por aquilo que eu ouço dizer. Vai dar errado da mesma forma. Para de fato seguirmos Cristo, nós devemos nos aproximar dele, questionar, nos deixar seduzir, nos deixar ser revelado esse grande mistério dessa pessoa. Que a nossa fé não seja alicerçada no julgamento. Ah, tal pessoa disse isso. Ah, tal pessoa disse aquilo. Eu vejo aqui na minha região muita gente que vive uma fé alicerçada no que os outros dizem, mas acaba se perdendo em achismos, em maldades, em julgamentos, em preconceitos e em ideias mirabolantes. Que nós possamos de fato nos aproximar de Cristo com um coração sincero, aberto, atento, para que Ele nos revele a verdade que devemos seguir. Vamos rezar? Ó Senhor, dai-nos a virtude da humildade. O humilde é aquele que busca a verdade. Humilde é aquele que ouve as coisas que as pessoas dizem, mas não acolhe qualquer coisa. Busca conhecer, busca compreender cada aspecto, cada detalhe. Dai-nos a virtude da humildade para reconhecermos que nós, de fato, ainda não conhecemos o Senhor como devemos, para que assim nos aproximemos, para que assim nós nos deixemos encontrar, seduzir e compreender de verdade tudo aquilo que o Senhor vem nos dizer e ensinar. Dai-nos também essa humildade em relação ao próximo, para não deixarmos que o julgamento, o preconceito, a fofoca que todos os dias chega a nós, nos faça taxar as pessoas como aquilo que nos dizem. Mas dai-nos a graça de ir ao encontro, buscar o bem e não a maldade, buscar a acolhida e não a condenação. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.